Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia reuniram-se hoje em Kiev. Um encontro histórico que acontece no rescaldo das eleições na Eslováquia, ganhas por um partido pró-Rússia e pela exclusão da ajuda financeira à Ucrânia do orçamento dos Estados Unidos. Nunca os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia se tinham encontrado num país em guerra e que não fizesse parte do bloco europeu. Mas esta segunda-feira fez-se história. Um encontro que reforça o apoio da União Europeia à Ucrânia, que, segundo Zelensky, é fulcral para os esforços do país para vencer o atual conflito. Tenho a certeza de que a Ucrânia e todo o mundo livre são capazes de vencer este confronto, mas a nossa vitória depende diretamente da nossa cooperação convosco. Quanto mais passos fortes e sólidos forem dados, mais rapidamente esta guerra terminará, em termos justos, com a restauração da nossa integridade territorial e garantias fiáveis de paz em toda a Europa. Zelensky aproveitou o encontro para sublinhar a importância dos apoios à defesa ucraniana, depois do financiamento direto por parte dos Estados Unidos ter sido excluído do orçamento. Para evitar a paralisação do funcionamento dos serviços federais, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos passou uma lei com uma solução de emergência que permite o financiamento do governo por mais 45 dias, até que uma solução mais duradoura permita aumentar os limites do déficit. A medida de emergência adotada pelo Congresso dos Estados Unidos exclui, no entanto, a ajuda à Ucrânia em guerra, com os congressistas a ponderar um projeto de lei separado de 24 mil milhões de dólares em ajuda militar e humanitária ao país. Joe Biden reafirmou ontem que, apesar do revés, os Estados Unidos não vão abandonar a Ucrânia no seu esforço de resistência. Após o encontro dos ministros, João Gomes Cravinho confirmou um apoio financeiro a longo prazo, com a União Europeia a apoiar a reconstrução do país com 20 mil milhões de euros e ainda o reforço do apoio militar e das sanções contra Moscovo. Em Kiev, a reunião dos ministros acontece também no rescaldo das eleições na Eslováquia. Robert Fico foi encarregue de formar governo após a vitória nas legislativas de sábado do partido Direção Social Democracia, assumidamente pró-Rússia. Durante a campanha, Fico prometeu travar o envio de ajuda militar à Ucrânia pela Eslováquia, com o governo em funções a acusar esta segunda-feira a Rússia de ingerência nas eleições. 13 pessoas morreram depois de um incêndio numa discoteca que alastrou para outros 2 espaços de diversão noturna. 2 dos estabelecimentos afetados estavam a funcionar de forma ilegal. Pouco resta desta zona de diversão noturna na cidade espanhola de Múrcia. 13 pessoas morreram e 24 ficaram feridas na sequência do incêndio que engoliu 3 discotecas na madrugada de domingo. As vítimas mortais estavam todas no mesmo espaço, conhecido como La Fonda, no primeiro piso do edifício, onde celebravam um aniversário. O mesmo espaço onde teve início o incêndio, que avançou para 2 discotecas adjacentes. Agora só os destroços contam a história de uma tragédia praticamente anunciada. Há mais de um ano que o La Fonda e o Teatre, outro dos espaços afetados, funcionavam de forma ilegal. A confirmação foi dada esta segunda-feira pelas autoridades daquela cidade espanhola. Em causa está a licença municipal de funcionamento necessária, que caducou no ano passado. O único responsável aqui é a empresa que, apesar das comunicações relativas ao encerramento das instalações, optou por ignorá-las. As causas para o incêndio ainda não foram apuradas, mas o presidente da Câmara de Múrcia já garantiu que irá levar o caso até às últimas consequências. Que não haja a menor dúvida de que iremos avançar com todas as ações, sem hesitações ou reservas. 13 pessoas morreram e qualquer responsável, parte do governo ou não, será levado à justiça. Das 13 vítimas mortais, as autoridades foram capazes de identificar 5 através das impressões digitais. Sabe-se que entre as vítimas estão pessoas da Colômbia, Equador, Espanha e Nicarágua. Os restantes corpos carbonizados serão submetidos a testes de ADN para determinar as respectivas identidades. Desde os primeiros alertas que apareceram os apelos desesperados de quem tinha entes queridos desaparecidos. O jornal espanhol El Mundo divulgou o vídeo em que um pai revela o áudio enviado pela filha de 28 anos que estava no interior de uma das discotecas. A mãe, esta jovem, afirmou em desespero que a amava e queria morrer.
Não é claro se a jovem foi encontrada viva ou se poderá ser uma das vítimas da tragédia. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. O Prémio Nobel da Medicina foi hoje atribuído a Katalin Karikó e a Drew Weissman por descobertas que permitiram o desenvolvimento das vacinas mRNA eficazes contra a Covid-19, segundo anunciou hoje a Academia. Através dos trabalhos dos dois investigadores, a Assembleia Nacional do Nobel afirmou que foi possível tornar a vacina de mRNA adequada para uso clínico no momento em que era mais necessária, tornando-a uma contribuição extraordinária para a medicina e abrindo caminho para futuras aplicações. Este é o primeiro dos Nobel a ser anunciado, seguindo-se nos próximos dias os galardões relativos à física, química, literatura, paz e economia. Pelo menos 9 pessoas morreram e outras 30 estão desaparecidas após o teto de uma igreja ter ruído durante a celebração de uma missa de batismo no México. O vídeo, captado por uma câmara de segurança do bairro, entretanto difundido nas redes sociais, mostra o momento em que o telhado começou a rachar e caiu no interior da igreja. Elementos da Proteção Civil, Cruz Vermelha, Guarda Nacional e os bombeiros estão a trabalhar no local de forma a encontrar sobreviventes. Estão também a ser utilizadas equipas técnicas na procura de vítimas soterradas. Cerca de 40 pessoas foram transportadas para hospitais nas redondezas. As causas para o incidente ainda não foram apuradas. 58 migrantes foram esta manhã resgatados pelas autoridades espanholas ao largo das Canárias. Os migrantes, 49 homens e 9 mulheres, foram transferidos para o porto de Arguineguín, na ilha da Gran Canária, para aí receberem assistência da Cruz Vermelha. À mesma ilha chegaram no domingo 139 migrantes resgatados do Mediterrâneo, oriundos da África subsaariana. Muitos deles apresentavam quadros de exaustão, tendo de receber assistência médica. Alguns tiveram de ser transportados em macas e cadeiras de rodas. De acordo com as autoridades espanholas, quase 15 mil pessoas chegaram às Ilhas Canárias entre janeiro e 30 de setembro, um aumento de 19,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.